Esse vídeo é um demonstrativo do passo a passo de como configurar e utilizar o relatório DRE. Então, aqui no sistema, o primeiro passo seria fazer uma configuração desse DRE. Então, aqui no menu Cadastro, Agrupamento de DRE, a gente já vai ter um básico do sistema, porém o correto é a gente criar conforme o nosso entendimento. Então, aqui nesses grupos, quando a gente clica aqui no primeiro, a gente consegue informar os planos de conta que a gente vai agrupar nessa linha, tá? Vou chamar assim para ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu criei aqui um agrupamento chamado Receita Bruta de Vendas. Coloquei aqui como tipo venda de plano de contas, é crédito, porque é receita. E aqui eu vinculei os planos de conta que eu quero informar lá no nosso DRE. Depois eu criei aqui, por exemplo, o CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida. Eu também atrelo aos planos de conta e coloco daí como débito, né, por ser a parte de despesa. E depois eu vou criando os outros agrupamentos. Um detalhe, quando a gente quer fazer o totalizador, então, por exemplo, eu já tenho a receita, tenho o meu custo e eu quero fazer já um total, eu crio. O tipo aqui eu vou escolher como totalizador e colocar sempre o último grupo, né? Então, veio a receita, veio o CMV, eu crio o totalizador vinculando a esse último grupo e o sistema já vai fazer um menos o outro para dar a receita líquida de vendas. Na prática, a gente já vai entender. Então, como é um totalizador, a gente não vincula plano de contas nenhum, certo? Depois eu criei aqui outros agrupamentos, tá? Então, tem mais 3 agrupamentos, ó. Esse já tem mais planos de conta, o de despesas variáveis, né? Custos não operacionais. O legal desse agrupamento é que você pode criar quantos você entender que é necessário e quantos totalizadores entender que é necessário, tá? Então, isso cada usuário tem liberdade de configurar conforme achar necessário. E aqui no final, né, sempre indicado ter 2 totalizadores, que é o lucro líquido e o resultado, certo? Que daí depois ele faz em percentual também. Então, aqui no lucro líquido, ele também é um totalizador, e sempre lembrando que a gente vai vincular ao último grupo, ok? Então, esse é o primeiro passo. Depois, para visualizar o relatório, nós vamos aqui no menu Gerencial, Relatórios, DRE. E aí, nós vamos estar visualizando essa tela aqui. Aqui a gente pode estar definindo quais as empresas que a gente vai estar analisando no momento, o período que a gente vai querer analisar e também está marcando essas opções aqui. Se a gente quer ver em percentual, a gente vai separar alguns planos de conta e também ver um demonstrativo de valores. A parte do demonstrativo de valores eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Aqui a gente vai olhar só o DRE. Bom, feito isso, aqui a gente vai visualizar então as linhas conforme a gente criou naquele agrupamento. Então, tá aqui a minha receita bruta de vendas, o meu custo da mercadoria de vendas e o nosso totalizador. Então, o que é o totalizador? Vai pegar a receita menos o CMV e vai me dar o totalizador. Depois veio o outro agrupamento, despesa fixa, despesa variável. Aqui mais para baixo, despesas não operacionais. E aqui no final, nós temos o resultado, tanto em valores quanto em percentual. Depois a gente vai ter essas informações mês a mês, né? Conforme o período que a gente solicitou aqui em cima. E também a gente sempre vai ter 2 colunas, uma com o total, né, dessas colunas aqui, e uma sempre contabilizando o ano. Então, se a gente tirar um pouco de 2022 e um pouco de 2023, ele também vai relacionar por ano. Então, essa é a estrutura do DRE. Como a gente viu, a gente pode estar personalizando de diversas formas. E aí, depois a gente vai estar analisando os resultados, né? Então, por exemplo, em algum mês aqui está negativo, outro mês está positivo, e assim por diante. O legal de visualizar o total é que ele vai fazer a média, né? Então, como tem mês que dá positivo, mês que dá negativo, na média geral, a gente tem a informação aqui também, né? E os totalizadores. Tem um outro vídeo que eu vou depois demonstrar como a gente pode estar conferindo esses valores, se vocês entenderem que é necessário, né? Algum que chama mais atenção. Então, eu tenho um valor aqui
de R$ 14.000 em janeiro de salários, eu quero entender melhor esse valor aqui. Então, a gente vai demonstrar como vocês podem estar detalhando melhor esse valor aqui. Outra questão sobre o DRE é que a gente daí pode também estar vendo esse percentual aqui ou separando o plano de contas, tá? São duas opções aqui facultativas também. Uma outra conferência que às vezes é importante entender do DRE é visualizar se todos os planos de contas estão realmente vinculados naquela configuração inicial. Então, que conferência a gente pode estar fazendo? Aqui no menu financeiro, plano de contas, a gente vai ter a listagem aqui, se a gente procurar pelos ativos, de todos os planos de contas que vocês têm para lançamentos. Com o botão direito, nós podemos configurar essas colunas e habilitar uma coluna chamada agrupamento DRE. Executando aqui, então a gente vai ter a coluna aqui, agrupamento. Eu vou clicar aqui com o Ctrl e arrastar ela aqui um pouco mais para frente. E aqui a gente vai visualizar. Então, por exemplo, eu sei que o venda de produto, ele está tanto no agrupamento 1 ou 2. Nesse caso é normal, porque um é de crédito e o outro é o débito, tá? Então, de receita pode acontecer. O de despesas, o interessante é não estar em dois agrupamentos, porque senão você pode ter informação duplicada. E aí também você pode validar, por exemplo, ó, eu tenho aqui manutenção de informática e 13º, esse plano de conta ele não está vinculado em nenhum agrupamento. Então, se você fazer algum lançamento de despesa e vincular esses planos de conta, não vai estar mostrando no seu DRE. Pode ser que realmente é uma configuração válida, você realmente não quer visualizar essa informação lá, ou realmente foi criado esse plano de contas e não foi vinculado lá, então você tem que ajustar. Então, às vezes é válido fazer essa conferência, tá? Se a sua configuração do DRE está correto, validando aqui por essa listagem de plano de contas. E para finalizar, aqui no nosso relatório de DRE, a gente também pode estar exportando, né, para PDF ou para Excel se necessário, e também estar encaminhando por e-mail, onde ele já vai estar em anexo para algum gestor responsável fazer a análise desse relatório também.